Pode-se passar décadas, essa ferida jamais se fechará. Chester não apenas revelou sua luta contra a cruel doença que tirou sua vida, mas também expôs ao mundo a raiz de todos esses problemas, os terríveis traumas da sua infância. Hoje vamos revelar a história por trás de Crawling, de Linkin Park. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Oi, Redes. Guilherme! Apesar de ser uma música incrível, Crawling foi escrita sob uma dor dilacerante do saudoso vocalista Chester Bennington, que já declarou que essa era a canção mais difícil para ele cantar ao vivo e também a mais literal já feita por ele. Não é à toa que a letra e os simbolismos representados no clipe guardam uma íntima relação com o traumático passado do cantor. Para entender isso melhor, precisamos voltar para 1983, quando Chester era apenas uma criança de 7 anos. Naquela época, seus pais trabalhavam muito para sustentar o lar e ele acabava passando muito tempo sozinho em casa. Foi numa dessas que um homem mais velho, que se dizia amigo da família, se aproximou dele com intenções repugnantes. Chester contou que tudo começou com toques curiosos do agressor, mas logo ele passou a ser espancado e forçado a fazer coisas que ele não queria. O abuso sofrido por Chester obviamente se tornou algo que o assombrou a vida inteira, desencadeando uma cascata de problemas que em pouco tempo o consumiria por completo. E aqui vemos a primeira referência a esse evento logo no título da música, o qual também inicia o refrão. Rastejando sob a minha pele, essas feridas não irão se curar. Os traumas de Chester eram como um parasita que rastejava sob sua pele, causando nele uma agonia que o atormentou durante toda a sua vida. Numa entrevista, ele disse que sempre que lembrava do que aconteceu, seu corpo imediatamente começava a tremer. Chester nunca divulgou o nome do abusador, mas na versão demo de Crawling, ele parece dar sua opinião sobre ele logo no início da faixa. Como era muito novo, ele estava confuso, assustado e não contou para ninguém por medo do abusador querer se vingar, de sua família achar que ele estava mentindo ou ainda achar que ele era homossexual, algo que seria abominável para sua família conservadora. Tudo isso gerou nele uma enorme angústia e aflição, onde ele se sentia desconfortável dentro do seu próprio corpo, o que ele também relata na letra. O desconforto se apossou de mim eternamente, me distraindo, reagindo. Infelizmente, o pesadelo de Chester estava apenas começando. Quando ele completou 11 anos, seus pais se divorciaram e Chester passou a ficar sozinho por muito mais tempo do que antes, o que apenas fez aumentar a frequência dos abusos que ele sofria. Sua mãe não estava por perto, pois tinha perdido a sua guarda, e seu pai era emocionalmente instável, além de trabalhar por longos períodos como detetive de polícia. Sabe o que é o mais trágico nisso? O pai de Chester era especializado em casos de abusos contra crianças, mas não foi capaz de proteger o próprio filho. Se sentindo abandonado e desprotegido, o pavor passou a tomar conta de Chester, que ainda aos 11 anos tomou um perigoso caminho para tentar controlar esse medo, mas que rapidamente o jogaria numa espiral irreversível para o fundo do poço: o uso de drogas. O medo é o que me derruba, confundindo o que é real. A dor que Chester sentia apenas piorava com as drogas, confundindo até a sua percepção do que era ou não realidade. Chester tinha consciência de que o abuso que sofreu quando criança influenciava diretamente sua vida adulta. Ele contou que, ao ver uma foto sua de quando ele era pequeno, ele se deu conta de que tudo isso já vinha acontecendo antes mesmo do que ele poderia se lembrar. Mas agora, sob sua pele, estavam não só apenas os seus traumas que voltavam e o assombravam, mas também as drogas que ele injetava, o empurrando num ciclo sem fim de autodestruição. Chester só parou de sofrer abusos aos 13 anos de idade, mas a partir daí, ele só se sentia bem com as drogas. Para ele, era como se ele recuperasse a felicidade, a autoconfiança e tudo aquilo que seu abusador tirou dele por tantos anos. Porém, como explicamos na análise de Other Side do Red Hot Chili Peppers, a felicidade proporcionada pelas drogas sempre cobra um alto preço. E em pouco tempo, Chester havia se tornado viciado nos entorpecentes, perdendo assim todo o seu autocontrole. Temo que essa falta de controle nunca vá ter fim.
Chester usava de tudo, e seu vício estava acabando com a sua vida. Parece que você saiu de um campo de concentração, sua mãe disse para ele num dia. Ela descobriu o vício de Chester e, tentando livrar o filho das drogas, o impediu de sair. Ele então tentou largar o vício, deixando todas as drogas de lado, com exceção da maconha, a qual sempre que ele sentia vontade de usar alguma droga pesada, ele fumava. A única forma saudável que ele encontrou para tentar escapar desse tormento foi na sua paixão em escrever poesias e música, algo que em pouco tempo se tornou sua principal vocação. Por um tempo, Chester até conseguiu parar com as drogas. Em 96, aos 20 anos, sua vida parecia ir muito bem, chegando a se casar com Samantha, com a qual teve um filho. E apenas 3 anos depois, ele foi convidado para ser vocalista na banda californiana Zero, a qual pouco tempo depois mudaria seu nome para Linkin Park. Porém, com o sucesso da banda, o casamento de Chester começou a se deteriorar, e em 2005 eles estavam oficialmente divorciados. Com o término do casamento, veio uma terrível recaída, e alguns anos depois, Chester abriu o jogo sobre a sua saúde mental, contando aos fãs que sofria de depressão. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? It's insane. Crazy, like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. Infelizmente, assim como esse entrevistador, muitas pessoas não entendem o quão séria é essa doença psiquiátrica, o que torna muito mais difícil para a pessoa se abrir com medo de julgamentos ou de acharem que é apenas frescura, tristeza, vida fácil ou falta do que fazer. Chester lutou a vida inteira contra essa angústia terrível, e uma das formas que ele tinha para se expressar era através da sua música. E é por isso que tantas letras do Linkin Park abordam essa temática, onde ele relatava em detalhes a aflição que sentia. Há algo dentro de mim que puxa abaixo da superfície, me consumindo, me confundindo. Para piorar, na época do divórcio, Chester voltou a usar todo tipo de drogas. Ele chegou ao ponto de ficar tão fora de si que seus amigos de banda precisaram intervir antes que acontecesse o pior. Eles disseram que às vezes eu era o Chester e em outras eu era aquele outro maldito cara. Eu não queria ser o outro cara. Eu sabia dos meus vícios, mas não fazia ideia do quanto isso afetava as pessoas ao meu redor, declarou o cantor. Chester possuía tudo: fama, dinheiro, sucesso e até voltou a se casar em 2007 com sua nova esposa Talinda, com quem teve mais 3 filhos. Mas dentro de si habitava um vazio tão angustiante que nada parecia conseguir preencher. Como ele mesmo falou naquela entrevista, ele batalhava com um inimigo que morava dentro da sua própria cabeça. E o seu maior medo é que esse inimigo tomasse o controle de vez. Parece que não vou conseguir me encontrar novamente. Minhas paredes estão se fechando. Sem autoconfiança, estou convencido que isso é pressão demais para eu suportar. Já me senti desse jeito antes, tão inseguro. Ele carregava em si uma dor que apenas aumentou durante toda a sua vida e que teve suas origens naquele pequeno Chester de apenas 7 anos de idade. E é por isso que quando a banda começou a trabalhar no videoclipe de Crawling, o abuso que ele havia sofrido se tornou o tema principal da narrativa, como disse o próprio diretor do videoclipe. And they wanted to really mix in a storyline that helped tie them to their fan base, to their kids. And so that's where we kind of worked in the child abuse. Assim como a música, o clipe começa com o que parece ser o som de algo sendo sugado pelo ralo de uma pia, uma metáfora de como Chester se sentia sobre si mesmo. A boneca, em contraste com as bijuterias, indica que estamos no quarto de uma jovem que acabou de entrar na adolescência. Em seguida, vemos a jovem no banheiro, chorando lágrimas escuras como se fosse uma mistura de maquiagem com sangue, representando todo o peso que ela carregava com tão pouca idade. As marcas de hematomas nos braços, ainda doloridos, e ao redor dos olhos da menina denunciam o motivo das lágrimas. Esse motivo é o mesmo que abre a maçaneta do banheiro e se aproxima por trás da jovem. Um homem aparentemente muito mais velho do que ela. Quando ele a toca em seu ombro, seu mundo desaba, e ela busca refúgio se isolando em seu interior.
Ali parece ser um lugar seguro, mas infelizmente não por muito tempo, já que seu subconsciente é repleto de traumas que aqui são representados na forma de cristais azuis que poderiam ter facilmente dilacerado a menina se não fosse por um detalhe. Com todo o coração e empenho, a canção é entoada pela banda Linkin Park, que aqui representa uma fortaleza que impede que os cristais caiam sobre a menina, a protegendo de sofrer mais danos do que já sofreu. Dessa forma, a banda cria nela uma forte identificação onde ela sabe que não está sozinha e que ainda existe uma esperança. Quem conhece Linkin Park sabe que eles sempre levaram a sério as mensagens de suas músicas, não para chocar ou para vender, mas sim para transformar a vida das pessoas. E é isso que eles tentaram representar com o clipe, segundo palavras do próprio Mike Shinoda. As referências aos traumas sofridos por Chester estão por toda parte, desde os toques inapropriados e inconvenientes até o medo do julgamento de outras pessoas. Os relacionamentos amorosos também são impactados, já que a vítima não desenvolveu sua maturidade sexual de uma forma saudável. Tudo isso faz com que aqueles cristais pontiagudos comecem a desabar novamente em cima da menina, que volta a buscar refúgio na música enquanto rasteja no seu interior, fazendo mais uma referência ao título da canção. Quando se isola nesse lugar, ela não tem cicatrizes e nem hematomas, mas por mais que ela se esforce, ela sempre acaba encontrando dentro de si aquela cena que ela tentou esquecer. É exatamente nesse momento que Chester canta. Contra a minha vontade, eu fico diante do meu próprio reflexo. Isso me assombra. Quando alguém é vítima de abuso, é muito comum que ela se sinta culpada ou desconfortável com seu próprio corpo, e por isso tem dificuldade de encarar sua própria imagem, pois é exatamente ali que mora tudo que a assombra. Chester representa o reflexo da menina nessa cena justamente porque ele se identifica na vida real com tudo que a personagem viveu. Eventualmente, a banda coloca tanta energia na canção que eles conseguem afastar para sempre os cristais de trauma que ameaçavam a menina. Ela finalmente consegue voltar a encarar o próprio reflexo e volta a sorrir depois de escapar daqueles abusos e seguir em frente. Mas infelizmente, esse final feliz não foi o mesmo para Chester Bennington. No dia 20 de julho de 2017, ele perdeu a batalha contra seus demônios internos e partiu desse mundo, deixando sua família, amigos e uma legião de fãs com uma saudade eterna. Algumas pessoas dizem que a morte do seu amigo Chris Cornell, vocalista do Audioslave Soundgarden, teria sido um forte gatilho que acabou de vez com Chester. E, tragicamente, isso faz sentido, se você for observar o quão parecida foi a história de Chris, que chegou a cantar sobre a própria morte nessa famosa canção. Se quiser saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Então, duas coisas. Não, vou começar a linkar aqui. Primeira parte. Cantar, você escrever sobre uma tragédia, ela fazer sucesso, é você cantar ela eternamente. Trouxe o trauma, fez a música, ganhou dinheiro, ganhou sucesso, ganhou respeito. Isso adiantou alguma coisa? Não, o cara sempre ficava relembrando a cantar essa merda, tá ligado? Ele fez a música pra fazer as pessoas irem pra frente. E ele, velho, acho que ele não pensou muito nele quando ele escreveu essa música, né? Enfim, aí é escolhas, né? Outra coisa também foi a questão do Chris Cornell, velho. Puta, mano, tá vendo como é importante isso, velho? É importante tomar conta da saúde mental, entendeu? Você procurar um bom profissional que te ajude a sair desse limbo, tá ligado? É importantíssimo. Tanto que o Chris Cornell cometeu auto contra a própria vida, Mano, não tem como você falar que não, velho. Ele foi lá e fez, velho. Ele foi lá e fez, entendeu? Foi puta de um gatilho, tá ligado? Porque ele não conseguia se livrar disso. Por mais que as últimas fotos dele lá em 2017 tenham sido alegres, filho, mano, por dentro ele tava morto, tá ligado? E acha que ninguém ia conseguir ajudar ele porque ele era rico e poderoso, tá ligado? Ninguém ia conseguir. Os filhos não conseguiram. O filho que consegue tudo. E a parte fundamental aqui é que, por favor, YouTube, deixa a gente falar desses temas, velho. Deixa a gente... Eu sei que é tenso, eu sei que é complicado, é pesado. A gente tem que falar sobre abuso infantil, mano, que acontece, tá ligado? Infelizmente acontece. Se a gente não puder falar sobre isso, tá ligado? O que adianta? Não vai adiantar nada, a gente vai conseguir coibir esse tipo de situação.